essa é a primeira edição da Cabra News. Aqui você vai encontrar, resumidamente, as notícias mais relevantes do Brasil e dos Estados Unidos. O governo brasileiro vai acabar com a taxa extra para voos internacionais. A taxa é uma cobrança adicional feita junto com a tarifa de embarque em voos internacionais e equivale a $18, independentemente do destino. O governo federal decidiu acabar com essa taxa cobrada há 20 anos dos passageiros brasileiros que voam para fora do país. O anúncio foi feito nessa semana pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Na prática, a extinção dessa taxa vai fazer com que a tarifa de embarque internacional caia pela metade. Boa notícia para os nossos amigos e familiares que queiram nos visitar, né? Boa notícia para eles também é que o dólar fechou abaixo de R$4 pela primeira vez em 2 meses. Umidade baixa e ventos fortes deixam a Califórnia em alerta vermelho contra os incêndios. Um total de 43 counties na Califórnia estão experienciando nas proximidades ou no local o alerta vermelho para os incêndios. De acordo com a Gazeta News, o fogo colocou mais de 25 milhões de pessoas sob alerta nas cidades de Sacramento, São Francisco, Los Angeles e San Diego. Já são mais de 10 focos de incêndios florestais ativos, incluindo Kincade Fire, no norte da Califórnia, Tick Fire e Getty Fire, em Los Angeles, que causaram milhares de evacuações. Muitas escolas foram fechadas e o fogo agora ameaça a biblioteca Ronald Reagan, onde está enterrado o ex-presidente americano. As companhias elétricas cortaram a eletricidade de mais de 1 milhão de consumidores para evitar os novos incêndios, né? De acordo com a KTLA 5 News, na terça, dia 29, às 11 da noite, esse vento que está tendo aqui agora, que é o Santa Ana Wind, pode ter sido o vento mais forte visto em décadas por aqui. As rajadas de vento estavam acima de 80 miles per hour, ou seja, quase 130 km por hora. Bem forte. Bom, tem fogo na Califórnia, teve fogo na Amazônia e derramamento de óleo no Brasil também, né? Em menos de 2 meses, esse derramamento de petróleo no Nordeste já atingiu quase 250 locais e afetou pelo menos 14 unidades de conservação ao longo de 2.500 quilômetros de costa brasileira, matando animais, destruindo o meio ambiente e prejudicando a economia da região. Apesar da proporção recorde desse desastre, ainda não se sabe como, quem são os responsáveis e quais serão os impactos ambientais a longo prazo. O diretor de imigração Ken Cuccinelli admite que o governo dificulta acesso a vistos de trabalho. O diretor provisório da USCIS afirmou em comunicado à imprensa que os Estados Unidos têm dificultado a obtenção de vistos H-1B por parte de empresas do país. Ele admitiu que o aumento da burocracia nos processos de contratação de imigrantes qualificados é um pedido da Casa Branca e que se trata de algo positivo. O visto H-1B é um dos vistos mais desejados pelos estrangeiros que querem trabalhar aqui nos Estados Unidos. Porém, o percentual de respostas negativas a petições de H-1B cresceu de 6% em 2015 para 32% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2019. O visto H-1B é um visto que, em teoria, é um visto maravilhoso. Tá? Você tem que ter 1 ano de experiência, um bacharelado na área, você pega um visto de 3 anos, renováveis por mais 3 anos e depois, eventualmente, você pode aplicar para um Green Card. Em certas áreas, você pode estender depois do 6º ano, mas são casos específicos. Então, em teoria, todo mundo qualifica, né? Poxa vida, 1 ano de experiência, bacharelado, uma empresa querendo me patrocinar. Essa é a notícia boa. Notícia ruim, tem cota. Então, a média são 60 mil vistos por ano. Tem mais ou menos 200 mil candidatos para cada vaga. E, além disso, você só pode aplicar em abril, tá? 1º de abril, não, é mentira. Você aplica em abril, o visto esgota na primeira semana, porque o número de aplicações é um volume muito alto. E aí você espera mais ou menos 2, 3 meses para saber se você foi selecionado para começar a trabalhar em outubro, certo? Então, em teoria, como eu disse, é um visto muito legal, mas com as mudanças do governo Trump, tem 2 coisas acontecendo. Primeiro, a USCIS está revisando os casos de uma maneira mais restrita, e isso significa que eles estão emitindo o que se chama Request for Evidence, ou pedido de evidência. E esses pedidos de evidência estão pedindo coisas absurdas. Eles estão tentando desmotivar que as pessoas apliquem para esse visto no momento. E o segundo problema é a bendita da loteria. Então, juntando a administração atual e a loteria, acaba ficando um visto que não é tão
atrativo para os meus clientes, porque acaba sendo muita variável, certo? E se você, por exemplo, está num visto de estudante, certo? E o seu OPT vai acabar e os seus 60 dias do Grace Period está acabando, isso coloca o coitado do cliente numa situação que talvez a pessoa tenha que voltar para a escola, enquanto a imigração decide se vai aceitar o envelope ou não. Então, em resumo, o H-1B, em teoria, é um visto muito bom. Houve até um litígio, isso que é interessante. Muitas empresas grandes, igual Google, Microsoft, eles tinham muitos candidatos sendo aceitos para o H-1B. E houve um litígio, eu realmente não estou atualizada no estágio onde está esse litígio, para saber qual é o critério de selecionar esses envelopes, porque as empresas grandes estavam sendo selecionadas e as empresas pequenas ficando de fora. Então é muito controverso entre a posição da administração, a loteria, a revisão mais detalhada que eles estão passando. Infelizmente não é um visto tão atrativo como era antigamente. 70 brasileiros foram deportados de uma só vez em um avião fretado pelo ICE. Os imigrantes brasileiros deportados aqui dos Estados Unidos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais, na madrugada do último sábado, dia 26. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal do Brasil, os brasileiros teriam tentado entrar ilegalmente em território americano, apresentando seus agentes da patrulha de fronteira, na esperança de responder ao processo administrativo de imigração em liberdade. Entre os deportados, 58 são mineiros, 32 são menores de idade e ainda um bebê. Cada uma dessas pessoas vai ser ouvida pela Polícia Federal em uma investigação sobre o esquema de imigração ilegal em Minas Gerais. O Itamaraty não quer se pronunciar sobre o assunto no momento. Os Estados Unidos e a China estão chegando a um entendimento nas suas relações comerciais. Após uma guerra comercial de quase 16 meses, os Estados Unidos e a China parecem que estão finalmente chegando a esse acordo provisório, né? O acordo seria assinado pelo Donald Trump e pelo presidente da China durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, que aconteceria no próximo mês no Chile. De acordo com a Reuters, esse acordo pode não ser concluído a tempo, mas isso não significa que não vai acontecer. O fato novo é que o presidente do Chile, Sebastián Piñera, desistiu de sediar a APEC em novembro e também a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em dezembro. Então vamos aguardar, porque as decisões dos Estados Unidos e China afetam a economia do mundo todo. Bom, essas foram as notícias de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você e até a próxima edição da Cabra News.